Você já sentiu que sua vida inteira desmoronou em apenas um dia? Que tudo o que você conhecia simplesmente desapareceu, deixando você completamente sozinho no mundo? Hoje vou contar a história de Sofia, uma jovem baiana que perdeu tudo em questão de horas, mas descobriu que às vezes é preciso tocar o fundo para encontrar a verdadeira força que existe dentro de nós. Me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo? Qual é a sua cidade? Adoro conhecer vocês que me acompanham. E não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vamos à história de Sofia. O aroma de dendê e leite de coco ainda perfumava a cozinha da pequena casa na Liberdade, quando Sofia Santos encontrou o bilhete sobre a mesa da manhã. Suas mãos tremeram ao reconhecer a caligrafia apressada de sua mãe, Carmen. Minha querida Sofia, quando você ler isso, seu pai e eu já estaremos longe. As dívidas nos alcançaram, filha. Não conseguimos mais suportar a pressão dos credores. Fugimos para te proteger. A casa, o restaurante, tudo será tomado hoje. Perdoe-nos por não termos coragem de te contar pessoalmente. Te amamos mais que nossas próprias vidas. Um dia você entenderá. Mãe. Sofia deixou o papel escorregar entre os dedos, seus olhos castanhos se enchendo de lágrimas que pareciam queimar sua alma. Aos 19 anos, estudante de culinária em Salvador, ela nunca imaginara que seus pais pudessem simplesmente desaparecer. O barulho na porta da frente a trouxe de volta à realidade. Vozes masculinas, alguém batendo com força na madeira. Abra! Estamos aqui para o despejo! Sofia correu até a janela e viu 3 homens de terno, um deles segurando uma pasta de documentos. Seu coração disparou. Olhou ao redor da casa onde crescera, onde aprendera a cozinhar com sua mãe, onde sonhara em se tornar uma grande chefe. Em algumas horas, tudo isso seria história. Vestiu rapidamente uma blusa e uma calça jeans, enfiou algumas roupas em uma mochila escolar e guardou no bolso os únicos R$ 50 que tinha. Antes de sair pelos fundos, pegou o avental bordado que sua avó havia deixado para Carmen, a única lembrança física que poderia levar de sua família. As ruas de Salvador nunca lhe pareceram tão grandes e ameaçadoras. Caminhou sem rumo pelo centro histórico, passando por turistas sorridentes que tiravam fotos do Pelourinho enquanto ela tentava processar que estava completamente sozinha no mundo. Quando a noite chegou, Sofia se refugiou em um banco da praça. O estômago vazio doía, mas a dor emocional era muito pior. Fechou os olhos e tentou imaginar onde seus pais poderiam estar, se pensavam nela, se um dia voltariam. Foi então que uma realização a atingiu como um raio. Ela não era mais Sofia Santos, a filha querida de Carmen e Roberto. Ela era Sofia Santos, a órfã de pais vivos que não teve coragem de enfrentar os problemas. E agora, o que ela faria? 3 dias nas ruas de Salvador ensinaram a Sofia lições que nenhuma escola de culinária poderia oferecer. Aprender a encontrar água potável, a identificar quais comerciantes poderiam ter pena de uma jovem faminta e, principalmente, a esconder sua vulnerabilidade atrás de uma máscara de orgulho ferido. Na manhã de quinta-feira, a fome se tornou insuportável. Sofia não comia nada consistente desde segunda-feira, sobrevivendo apenas de alguns pães que conseguira mendigando discretamente. Suas roupas, antes sempre impecáveis, agora estavam amarrotadas e sujas. Seu cabelo cacheado, que Carmen sempre elogiava, estava desgrenhado e oleoso. Parou em frente ao Café do Pelourinho, um estabelecimento elegante próximo ao elevador Lacerda. Através da vitrine, podia ver pessoas bem vestidas, saboreando pães de açúcar, tapiocas e cafés aromáticos. O aroma que escapava pela porta principal fez seu estômago roncar alto. Sofia respirou fundo, ajeitou a mochila nas costas e entrou. O ambiente era aconchegante, com móveis rústicos e música popular brasileira tocando baixinho. Algumas pessoas conversavam animadamente sobre negócios e viagens. Sofia se sentiu completamente deslocada ali. Aproximou-se do balcão, onde um homem de uns 50 anos, barrigudo e com expressão severa, organizava docinhos em uma vitrine de vidro. Com licença, senhor. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Eu queria saber se o senhor não teria um pedacinho de pão que pudesse me dar. Não comi nada desde...
O homem a interrompeu com um olhar de desprezo que Sofia jamais esqueceria. Aqui não é casa de caridade, menina. Se não tem dinheiro, procura outro lugar. Está espantando meus clientes com essa aparência. Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha. Algumas pessoas se viraram para olhar, sussurrando entre si. Uma senhora idosa balançou a cabeça negativamente, como se Sofia fosse algum tipo de praga social. Eu posso pagar, mentiu, mexendo no bolso vazio. Só queria... Pode pagar? O homem riu com escárnio. Olha só para você, menina, está fedendo toda suja. Sai daqui antes que eu chame a polícia. As lágrimas começaram a brotar, mas Sofia as segurou com toda a força que ainda possuía. Não iria chorar na frente daquelas pessoas. Não daria a elas essa satisfação. Foi então que uma voz grave e firme cortou o silêncio tenso. Quanto custa um café completo com pão na chapa e tapioca doce? Sofia se virou e viu um homem alto, de aproximadamente 35 anos, vestindo um terno azul marinho impecável. Seus olhos escuros demonstravam uma determinação que ela nunca havia visto antes. O dono do café mudou completamente o tom. Senhor Diego, que prazer vê-lo aqui. Seriam R$ 25 mais para o senhor? Perfeito. O homem chamado Diego interrompeu, colocando uma nota de R$ 50 no balcão. Quero que prepare 2 cafés completos, um para mim e outro para esta jovem senhora. O silêncio no café era ensurdecedor. Como Sofia reagiria a essa inesperada bondade? Sofia ficou paralisada, olhando para o estranho que acabara de defendê-la. Diego Oliveira tinha uma presença imponente, não apenas pela altura ou pelo terno caro, mas por algo em seus olhos que transmitia tanto autoridade quanto uma estranha melancolia. Eu não preciso de caridade, Sofia sussurrou, tentando manter o pouco de dignidade que lhe restava. Diego a estudou por um momento, vendo além da aparência descuidada. Havia algo nos olhos daquela jovem, uma fagulha de orgulho e determinação que a miséria ainda não conseguira apagar. Não é caridade, ele respondeu calmamente. É um convite para tomar café comigo, aceita? O dono do estabelecimento, que momentos antes tratara Sofia como lixo, agora se desdobrava em gentilezas, preparando a melhor mesa do café e servindo pessoalmente os pratos. Sofia se sentou em frente a Diego, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara de café. O aroma do pão quentinho fez seus olhos se encherem de lágrimas de alívio. Pode comer à vontade, Diego disse suavemente. Não tenho pressa. Enquanto Sofia saboreava cada pedaço, como se fosse o alimento mais precioso do mundo, Diego observava seus gestos. Mesmo faminta, ela comia com delicadeza, demonstrando uma educação que a situação desesperadora não conseguira destruir. Como você se chama? Perguntou ele. Sofia Santos. Ela respondeu entre uma garfada e outra da tapioca doce. E o que uma jovem como você está fazendo pedindo comida na rua, Sofia Santos? A pergunta simples atingiu Sofia como um soco no estômago. Como explicar para um estranho elegante que seus pais a haviam abandonado, que ela perdera tudo em questão de dias, que não tinha absolutamente ninguém no mundo? Meus pais, eles fugiram, conseguiu dizer, a voz embargada. Tinham muitas dívidas e fugiram durante a madrugada, me deixando para trás. Perdi a casa, o restaurante da família, tudo. Diego ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Havia algo na história daquela jovem que tocou uma ferida antiga em seu coração. E você tem outros familiares? Amigos? Sofia balançou a cabeça negativamente. Meus avós já morreram há anos. E os amigos? Quando você não tem mais endereço nem telefone, descobre quem realmente se importa com você. Entendo, Diego murmurou, mexendo pensativamente em seu café. E quais são seus planos agora? Não sei, Sofia admitiu, uma lágrima finalmente escapando. Eu estudava culinária, queria ser chefe, mas agora não sei nem onde vou dormir hoje à noite. Diego se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Sofia, vou te fazer uma proposta, mas antes preciso que você me escute até o final sem interromper. Sofia assentiu, intrigada. Eu moro sozinho em uma mansão na Barra. É uma casa grande demais para uma pessoa só, com uma cozinha profissional que nunca é usada adequadamente.
Preciso de uma cozinheira particular, alguém que prepare minhas refeições e cuide da casa. Sofia franziu a testa desconfiada. Por que está me oferecendo isso? Nem me conhece. Talvez porque eu reconheça em você algo que poucos têm. Dignidade mesmo na adversidade. Você poderia ter chorado, implorado, se humilhado ainda mais aqui no café, mas não fez isso. Manteve a cabeça erguida mesmo quando aquele idiota te humilhou. Diego fez uma pausa, olhando pela janela. Além disso, eu já passei por perdas devastadoras. Sei como é ficar sozinho no mundo. E qual seria o salário? Sofia perguntou ainda cautelosa. 3.000 reais por mês, além de moradia em uma suíte independente e todas as refeições. Você teria acesso livre à cozinha e poderia até mesmo continuar estudando culinária, se quiser. Sofia quase engasgou com o café. Era mais dinheiro do que ela havia imaginado ganhar em seus sonhos mais otimistas. Por que está fazendo isso por mim? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Diego sorriu pela primeira vez desde que se sentaram. Um sorriso melancólico que carregava histórias não contadas. Talvez porque ambos precisemos de uma segunda chance. Sofia olhou nos olhos dele e viu sinceridade, mas também uma tristeza profunda que espelhava a sua própria. Seria loucura aceitar a proposta de um estranho? Ou seria a oportunidade que o destino estava lhe oferecendo? Eu aceito, disse finalmente, e pela primeira vez em dias sentiu uma pequena centelha de esperança. Mas o que Sofia não sabia era que Diego Oliveira carregava seus próprios segredos e que aquela decisão mudaria não apenas a vida dela, mas a dele também. A mansão de Diego na Barra era ainda mais impressionante do que Sofia havia imaginado. Localizada em uma das ruas mais nobres do bairro, a propriedade combinava a arquitetura moderna com toques coloniais, cercada por jardins exuberantes que pareciam ter sido cuidadosamente planejados por algum paisagista renomado. Meu Deus, Sofia murmurou, enquanto Diego estacionava o Mercedes preto na garagem que comportava 4 carros. É grande demais para uma pessoa só, Diego comentou, notando o espanto nos olhos dela. Comprei há 5 anos quando tinha outros planos para minha vida. Havia uma melancolia em sua voz que Sofia não conseguiu interpretar completamente, mas decidiu não perguntar. Ainda eram estranhos, afinal. A suíte que Diego mostrou para Sofia ficava no andar térreo com entrada independente pelos jardins. Era maior que toda a casa onde ela havia crescido. Cama, king size, banheiro com banheira de hidromassagem, closet espaçoso e uma pequena sala de estar com vista para uma piscina. Rosa, nossa governanta, deixou algumas roupas femininas que podem servir para você, Diego explicou, apontando para sacolas sobre a cama. Amanhã podemos ir às compras para que você tenha suas próprias coisas. Sofia pegou uma das peças, um vestido azul claro de tecido delicado e corte elegante. Como você sabia o meu tamanho? Chute educado, ele respondeu com um meio sorriso. Rosa tem um olho clínico para essas coisas. Depois de mostrar a suíte, Diego a levou para conhecer a cozinha. Sofia teve que se apoiar no batente da porta quando viu o ambiente. Era um sonho de qualquer chefe. Ilha central em mármore Carrara, forno profissional a gás, coifa industrial, geladeira dupla de inox, adega climatizada e uma coleção de utensílios que parecia ter saído de uma revista de gastronomia. Nunca vi nada assim, Sofia confessou, passando os dedos reverentemente sobre a bancada de mármore. Era o projeto de alguém especial, Diego disse, sua voz ficando distante. Ela adorava cozinhar. Planejou cada detalhe desta cozinha. Era? Sofia perguntou suavemente, notando o tempo verbal no passado. Diego ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela da cozinha que dava para os jardins. Ela se chamava Esperança. Éramos noivos. Ela não está mais na minha vida. Sofia sentiu que havia uma história dolorosa por trás daquelas palavras, mas respeitou o silêncio dele. Venha, quero te mostrar uma coisa, Diego disse, mudando de assunto. Eles saíram pelos fundos da casa e Sofia se deparou com algo inesperado. Uma horta abandonada que ocupava uma grande área dos jardins. O que um dia deve ter sido um espaço produtivo e organizado, agora estava tomado por mato, com canteiros destruídos e uma estufa com vidros quebrados. A Esperança cuidava disto, Diego explicou,
uma nota de dor em sua voz. Depois que ela partiu, eu nunca mais consegui olhar para este lugar. Está assim há 3 anos. Sofia caminhou entre os canteiros, sua mente de culinarista já imaginando as possibilidades. Podia visualizar fileiras de manjericão, coentro, pimenta de cheiro, temperos baianos frescos que fariam toda a diferença em suas receitas. Posso cuidar disto? Perguntou, se virando para Diego com os olhos brilhando de animação pela primeira vez em dias. Diego a observou por um longo momento. Havia algo naquela jovem que despertava uma energia que ele não sentia há anos. Você faria isso? Perguntou genuinamente surpreso. Adoro jardinagem. Aprendi com minha mãe. E se vou cozinhar para você, nada melhor que temperos frescos cultivados em casa. Pela primeira vez desde que se conheceram, Diego sorriu um sorriso genuíno e completo. Então está decidido. A horta é sua. Enquanto voltavam para a casa, Sofia não podia imaginar que aquela horta abandonada se tornaria o lugar onde sua vida e a de Diego se entrelaçariam de formas que nenhum dos dois poderia prever. Sofia, Diego a chamou antes de ela entrar em sua suíte. Obrigado. Por quê? Por aceitar ficar. Faz muito tempo que esta casa não tem vida. Sofia sorriu, sentindo pela primeira vez, desde que encontrara o bilhete de seus pais, que talvez, apenas talvez, tudo pudesse ficar bem. Mas, naquela primeira noite na mansão, deitada na cama mais confortável em que já havia dormido, Sofia não conseguia parar de pensar na tristeza que vira nos olhos de Diego quando ele falou sobre esperança. Que segredos aquela casa escondia? E qual havia sido o verdadeiro motivo para Diego ter a oferecido um emprego? 2 semanas se passaram desde que Sofia chegara à mansão e uma rotina reconfortante havia se estabelecido. Ela acordava cedo, preparava o café da manhã de Diego, sempre algo diferente que o surpreendia agradavelmente. Cuidava da limpeza da casa e dedicava as tardes à recuperação da horta. Diego, por sua vez, saía cedo para seus negócios e voltava no final do dia, sempre demonstrando curiosidade genuína pelo que Sofia havia cozinhado. Ele era dono de uma construtora que desenvolvia empreendimentos de luxo em Salvador e outras capitais do Nordeste, mas parecia encontrar mais prazer nas conversas na cozinha do que em qualquer reunião de negócios. Que cheiro é esse? Diego perguntou ao entrar na cozinha numa quinta-feira ao entardecer, encontrando Sofia temperando algo na panela. Moqueca de peixe, Sofia respondeu, mexendo o dendê com movimentos precisos que havia aprendido com sua mãe. Mas com um toque especial. Usei manjericão da horta. Diego se aproximou do fogão, inalando o aroma que despertava memórias de sua infância em Salvador. Faz muito tempo que não como uma moqueca de verdade. Esperança não gostava de comida baiana? Sofia perguntou, imediatamente se arrependendo da pergunta íntima. Diego ficou em silêncio por um momento, apoiando-se na bancada. Esperança adorava cozinhar, mas preferia pratos internacionais. Dizia que queria ser uma chefe sofisticada como os franceses. Sofia percebeu uma oportunidade de conhecer melhor aquele homem que a acolhera. Como vocês se conheceram? Na faculdade. Engenharia civil. Ela estava no curso de gastronomia, mas frequentava as festas da minha turma. Diego sorriu com a lembrança. Era linda, determinada, cheia de sonhos. Planejávamos abrir um restaurante juntos depois do casamento. E o que aconteceu? Sofia perguntou suavemente, desligando o fogo e se virando para ele. Diego caminhou até a janela, olhando para a horta que Sofia vinha transformando dia após dia. Ela conheceu outro homem. Um chefe francês que veio dar um curso aqui em Salvador. Disse que eu não entendia os sonhos dela, que era provinciano demais. Ele riu amargamente. No dia do nosso casamento, ela fugiu com ele para Paris. Sofia sentiu o coração apertar. Diego, eu sinto muito. Foi há 3 anos, achei que já tinha superado, mas... Ele se virou para ela. Você chegou aqui e trouxe vida para esta casa novamente. Para a horta dela. E eu não sei como me sentir sobre isso. O momento foi interrompido pelo timer do forno, onde Sofia havia colocado um pudim de leite condensado para assar. Ela correu para retirá-lo, mas Diego a seguiu. Você fez sobremesa? Perguntou surpreso. Fiz, mas se você não quiser comer, eu entendo.
Imagino que doces tragam memórias. Na verdade, Diego a interrompeu. Esperança odiava sobremesas brasileiras. Dizia que eram muito açucaradas, sem sofisticação. Eu parei de comer doces depois que ela partiu porque eles lembravam que você gostava de coisas simples e ela não. Sofia completou entendendo. Diego assentiu, uma expressão de espanto passando por seu rosto. Como você sabe disso? Porque quando alguém que amamos rejeita quem somos, começamos a rejeitar nós mesmos também, Sofia disse, virando o pudim em um prato. Meus pais me abandonaram, e por um tempo pensei que era porque eu não era boa o suficiente. Que se eu fosse uma filha melhor, eles teriam encontrado uma forma de ficar. Diego olhou para ela com uma intensidade nova. Havia uma sabedoria naquela jovem de 19 anos que o tocava profundamente. Quer experimentar? Sofia ofereceu uma colherada do pudim. Diego hesitou por um momento, depois abriu a boca. O sabor doce e cremoso explodiu em seu paladar, trazendo memórias da infância, dos domingos na casa de sua avó, de um tempo quando ele sabia exatamente quem era. Está delicioso, ele admitiu, seus olhos se encontrando com os dela. Naquele momento algo mudou entre eles. O que começara como gratidão e compaixão estava se transformando em algo mais profundo, mais perigoso. Sofia sentia o coração acelerar sob o olhar intenso de Diego. Estava se apaixonando por seu chefe? Pelo homem que a salvara da rua? Sofia, Diego disse, sua voz mais baixa, você está me ajudando a lembrar quem eu era antes de... O toque de sua mão na dela foi interrompido pelo som da campainha. Rosa, a governanta, havia chegado para a limpeza noturna. Senhor Diego! Rosa chamou da entrada. O momento se quebrou, mas a tensão permaneceu no ar como o aroma do dendê. Vamos jantar? Sofia perguntou, tentando disfarçar a perturbação em sua voz. Diego assentiu, mas ambos sabiam que algo havia mudado irrevocavelmente entre eles. E nenhum dos dois sabia ainda se isso era uma bênção ou uma complicação que poderia destruir a paz que haviam encontrado. O que eles não sabiam era que Rosa havia presenciado aquele momento íntimo e que a governanta tinha suas próprias opiniões sobre o que estava acontecendo naquela casa. Senhor Diego está muito diferente, Rosa comentou com Sofia enquanto organizavam a despensa numa manhã de sábado. A governanta, uma mulher de 55 anos com olhos espertos e uma língua ainda mais afiada, havia trabalhado para Diego desde que ele comprara a mansão. Diferente como? Sofia perguntou, tentando soar casual enquanto organizava os temperos que havia colhido da horta. Mais alegre, cantarolando pela casa, sorrindo sozinho. Ontem mesmo eu o flagrei admirando o jardim pela janela do escritório por uns 20 minutos. Rosa deu uma risadinha maliciosa. E, coincidentemente, a senhorita estava lá cuidando da horta. Sofia sentiu o rosto esquentar. Ele só está feliz porque a comida melhorou. Ah, minha filha, Rosa balançou a cabeça. Trabalho aqui há 5 anos. Nunca vi ele olhar para ninguém do jeito que olha para você. Antes que Sofia pudesse responder, ouviram o som de vozes masculinas vindo do jardim. Pela janela da cozinha, viram Diego conversando com um jovem moreno, musculoso, de aproximadamente 25 anos. Quem é aquele? Sofia perguntou, tentando disfarçar a curiosidade. Carlos, o novo jardineiro. Senhor Diego o contratou esta semana para ajudar com a manutenção geral do jardim. Rosa explicou, mas havia um brilho travesso em seus olhos. Rapaz bonito, não acha? Sofia observou Carlos gesticulando animadamente, enquanto apontava para diferentes áreas do jardim. Ele era realmente atraente. Alto, com músculos definidos pelo trabalho braçal e um sorriso cativante que podia ser visto mesmo à distância. Vou levar um suco para eles, Sofia disse, preparando uma jarra de caju gelado. Quando saiu da casa, ouviu parte da conversa entre Diego e Carlos. A horta está ficando linda, Carlos estava dizendo. Quem está cuidando dela tem muito talento. As plantas estão viçosas, bem organizadas. Sofia, nossa cozinheira, Diego respondeu, um toque de orgulho em sua voz. A moça que vi aqui ontem é muito bonita. E solteira? Carlos perguntou com interesse evidente. Sofia percebeu Diego endurecer ligeiramente. Acredito que sim, mas ela está aqui para trabalhar, Carlos. Claro, claro, Carlos riu. Mas não há mal nenhum em fazer uma amizade, né? Foi nesse momento
que Sofia se aproximou com a bandeja de sucos, fingindo não ter ouvido a conversa. Bom dia, cumprimentou ambos com um sorriso. Trouxe um suco de caju para refrescar. Que gentileza, Carlos disse, aceitando o copo e segurando a mão dela por um segundo a mais que o necessário. Você deve ser Sofia. Eu sou Carlos. Já ouvi falar muito do seu talento na cozinha e no jardim. Obrigada, Sofia respondeu, notando como Diego observava a interação com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sofia, Diego interrompeu, você poderia me mostrar como estão os temperos que plantou semana passada? Era uma desculpa óbvia para afastá-la de Carlos, mas Sofia aceitou a deixa. Caminharam até a horta, deixando Carlos bebendo o suco sozinho. Parece que você fez uma conquista, Diego comentou, sua voz ligeiramente tensa. Sofia olhou para ele, surpresa com o tom. Carlos parece ser um rapaz simpático. Simpático, Diego repetiu, arrancando uma folha de manjericão com mais força que o necessário. Ele é conhecido na região pelos romances. E isso deveria me preocupar? Sofia perguntou, uma faísca de diversão em seus olhos ao perceber o ciúme mal disfarçado de Diego. Diego a encarou, percebendo que havia sido transparente demais. Não, claro que não. Você é livre para se relacionar com quem quiser. Sou mesmo. Sofia se aproximou dele, sentindo uma coragem nova. E você, Diego? É livre? A pergunta pairou no ar entre eles como uma confissão não dita. Diego olhou nos olhos castanhos de Sofia, vendo neles uma maturidade e uma força que o fascinavam. Sofia... Ele começou, mas foi interrompido por Carlos se aproximando. Desculpe interromper, Carlos disse com um sorriso que não chegava aos olhos, mas terminei de verificar o sistema de irrigação. Senhor Diego, posso dar algumas sugestões para Sofia sobre as plantas? Tenho experiência com horticultura. Claro, Diego respondeu secamente. Sofia, quando terminar aqui, preciso falar com você sobre o menu da semana. Ele se afastou com passos rápidos, deixando Sofia intrigada com a mudança súbita de humor. Ele parece meio territorial, Carlos comentou, observando Diego entrar na casa. É só meu chefe, Sofia respondeu, mas suas próprias palavras soaram falsas para ela mesma. Chefe, é? Carlos sorriu, se aproximando mais. Que tal a gente tomar um açaí amanhã à tarde? Conheço um lugar ótimo na praia. Sofia hesitou. Carlos era atraente, simpático e claramente interessado nela. Seria uma forma normal de conhecer alguém da sua idade, de recomeçar sua vida social. Eu adoraria, respondeu. Mas seus olhos inconscientemente seguiram Diego através da janela da cozinha. O que Sofia não sabia era que Diego havia presenciado toda a cena da janela e que o convite de Carlos havia despertado nele uma possessividade que nem sabia que possuía. Aquela noite, pela primeira vez desde que Sofia chegara, o jantar foi tenso e silencioso. E ambos foram dormir se perguntando se estavam cometendo um erro. Sofia por aceitar sair com Carlos e Diego por não ter coragem de admitir seus verdadeiros sentimentos. O domingo em que Sofia sairia com Carlos amanheceu nublado, com aquele cheiro característico de chuva que qualquer soteropolitano reconhece de longe. Sofia escolheu um vestido floral e sandálias baixas, tentando parecer casual, mas Rosa notou o cuidado extra com a maquiagem. Vai sair com o jardineiro? Rosa perguntou enquanto Sofia tomava café na cozinha. Vamos tomar um açaí na praia, Sofia respondeu, evitando o olhar curioso da governanta. Que interessante, Rosa murmurou, considerando que Senhor Diego passou a noite toda caminhando pela casa. Ouvi os passos dele até umas 3 da manhã. Sofia sentiu algo se apertar no peito, mas fingiu indiferença. Diego tem insônia às vezes. Às 2 da tarde, Carlos chegou em uma moto vermelha vestindo jeans e uma camisa branca que realçava seu bronzeado. Estava realmente bonito, e Sofia se esforçou para se concentrar na oportunidade de passar uma tarde agradável com alguém descomplicado. Pronta para conhecer o melhor açaí de Salvador? Carlos perguntou, oferecendo um capacete. Pronta, Sofia respondeu, mas olhou instintivamente para a janela do escritório onde sabia que Diego costumava trabalhar nos fins de semana. Ele estava lá, observando a cena com uma expressão indecifrável. A praia estava movimentada apesar do tempo nublado.
Carlos escolheu uma barraca descontraída, onde serviam açaí com granola, banana e mel. Eles conversaram sobre coisas leves, a cidade, trabalho, planos para o futuro. Você parece distante, Carlos observou depois de uma hora. Está pensando em alguém? Sofia se forçou a sorrir. Desculpe, só estou aproveitando a brisa do mar. É o seu chefe, não é? Carlos perguntou diretamente. Vi como vocês se olham. Sofia quase engasgou com o açaí. O quê? Não, claro que não. Diego e eu temos uma relação estritamente profissional. Sofia, Carlos se inclinou para a frente. Sou homem. Reconheço quando outro homem está marcando território. E ontem na horta, o Sr. Diego estava claramente marcando território. Antes que Sofia pudesse responder, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Em questão de minutos, o que era uma garoa se transformou numa tempestade tropical típica da Bahia. Vamos ter que esperar passar, Carlos gritou por cima do barulho da chuva, enquanto eles se abrigavam debaixo da cobertura da barraca. A tempestade se intensificou rapidamente, com ventos fortes que balançavam as estruturas da praia. O celular de Sofia começou a tocar insistentemente. Era Diego. Sofia, onde você está? A voz dele transparecia preocupação real. Na praia, em uma barraca, estamos esperando a chuva passar. Essa tempestade vai durar horas. Vou buscá-la. Não precisa, Diego. Carlos tem moto quando parar um pouco. Sofia. A voz de Diego ficou mais séria. Não vou deixar você voltar de moto com essa tempestade. Me diga onde está exatamente. Meia hora depois, o Mercedes de Diego apareceu na Avenida Beira-Mar. Ele desceu do carro com um guarda-chuva grande e caminhou determinadamente até a barraca onde Sofia e Carlos esperavam. Vamos, disse simplesmente, estendendo a mão para Sofia. E eu? Carlos perguntou. Sua moto, sua responsabilidade. Diego respondeu sem olhar para ele. Durante o trajeto de volta, o silêncio no carro era mais tenso que a tempestade lá fora. Sofia observava o perfil determinado de Diego enquanto ele dirigia, notando a tensão em sua mandíbula. Você não precisava ter ido me buscar, disse finalmente. Precisava sim, Diego respondeu, seus olhos fixos na estrada escorregadia. Você mora na minha casa, sou responsável por você. Responsável por mim? Sofia se virou para ele, uma irritação crescente em sua voz. Eu tenho 19 anos, Diego, não sou uma criança. Não, você não é, ele concordou, finalmente olhando para ela quando pararam em um semáforo. Mas também não é apenas minha funcionária, é? A pergunta ficou suspensa no ar carregado do carro, mais pesada que a umidade da tempestade. Sofia sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Diego estacionou na garagem da mansão, mas não desligou o motor imediatamente. A chuva continuava martelando no teto do carro, criando uma intimidade forçada. Sofia, ele se virou completamente para ela. Eu não consigo parar de pensar em você. Quando vi você subindo naquela moto com Carlos, senti uma vontade de... De quê? Sofia sussurrou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. De dizer que você não pode sair com ele porque... Diego hesitou, lutando com palavras que poderiam mudar tudo entre eles. Porque... Sofia se aproximou dele no banco do carro. Porque eu estou me apaixonando por você, ele confessou, sua voz rouca de emoção. E sei que é loucura, sei que pode complicar tudo, mas não consigo fingir que é apenas gratidão ou... Sofia o silenciou, colocando a mão no rosto dele. Diego. Sim? Eu também estou me apaixonando por você. O beijo que seguiu foi inevitável, carregado de toda a tensão e desejo reprimidos das últimas semanas. Do lado de fora, a tempestade rugia, mas dentro do carro Sofia e Diego finalmente admitiam o que seus corações já sabiam. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. E agora? Sofia perguntou, encostando a testa na dele. Agora, Diego sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente feliz que ela havia visto desde que se conheceram. Agora vamos para casa. Nossa casa. Mas enquanto corriam sob a chuva em direção à entrada da mansão, nenhum dos dois percebeu Carlos observando de longe, embaixo de uma árvore, com uma expressão que não augure-os nada de bom. Os dias que se seguiram ao beijo na tempestade foram como viver em um sonho.
Diego e Sofia tentavam manter a discrição na frente de Rosa e Carlos, mas era impossível esconder a mudança em suas dinâmicas. Pequenos toques quando se passavam na cozinha, olhares prolongados durante as refeições, sorrisos secretos que só eles entendiam. Vocês estão irradiando, Rosa comentou numa quarta-feira, observando Sofia cantar enquanto preparava o almoço. Essa felicidade tem nome? Sofia corou mexendo o vatapá na panela. Não sei do que você está falando. Claro que não sabe, Rosa riu. E Sr. Diego também não sabe por que anda assoviando música romântica pela casa. Na verdade, Diego havia mudado completamente. Chegava mais cedo do trabalho, passava mais tempo em casa e, pela primeira vez em 3 anos, a mansão parecia um lar de verdade. Ele ajudava Sofia na horta nas manhãs de sábado, aprendendo sobre as plantas que ela cultivava com tanto carinho. Minha avó dizia que manjericão plantado com amor tempera melhor a comida. Sofia contou enquanto transplantavam mudas numa manhã ensolarada. Sua avó era sábia, Diego disse, observando a concentração delicada com que ela trabalhava. Fale-me mais sobre sua família. Sofia pausou, uma sombra passando por seu rosto. Não há muito o que falar. Meus pais, eles sempre foram muito fechados sobre o passado. Cresci sabendo muito pouco sobre nossa história. E o restaurante? Como eles o perderam? Nunca soube exatamente, Sofia admitiu. Mama sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre dinheiro. Papai era mais direto, mas também evasivo. Disse que foram investimentos errados, mas você suspeita que havia mais? Diego completou. Tinha coisas estranhas. Ligações tarde da noite, discussões sussurradas, pessoas que apareciam na porta e faziam meus pais ficarem nervosos. Sofia plantou uma muda com força desnecessária. Às vezes eu me pergunto se eles realmente fugiram para me proteger, ou se me abandonaram porque eu era um estorvo. Diego largou as ferramentas e se virou para ela completamente. Sofia, olha para mim. Ela levantou os olhos que estavam úmidos. Você não é um estorvo. Nunca foi. O que seus pais fizeram foi covarde, mas não tem nada a ver com seu valor. Como você pode ter tanta certeza? Diego hesitou por um momento. Depois decidiu compartilhar algo que nunca havia contado a ninguém. Porque eu fiz algo parecido uma vez. Quando Esperança me deixou, eu simplesmente desapareci. Cancelei contratos, evitei amigos, me isolei completamente. Meu irmão Alexandre teve que voar de São Paulo para me tirar de casa à força. Sofia o olhou com surpresa. Você nunca me falou que tinha um irmão. Porque sinto vergonha de como tratei as pessoas que me amavam quando estava ferido, Diego confessou. Às vezes, quando estamos em dor, machucamos quem mais amamos, não porque eles merecem, mas porque é a única forma que sabemos lidar com a dor. Aquela conversa trouxe uma intimidade nova entre eles. Naquela noite, depois do jantar, eles se sentaram no jardim sob as estrelas, Sofia aninhada nos braços de Diego. Diego, ela disse suavemente, posso te perguntar uma coisa sobre Esperança? Ele se tensionou ligeiramente, mas assentiu. Você ainda a ama? Diego ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta honestamente. Eu amava quem eu pensava que ela era, mas agora percebo que eu estava apaixonado por uma idealização. Esperança queria mudar tudo em mim, minha simplicidade, meu amor por Salvador, até meu gosto por comida caseira. Ele apertou Sofia mais contra si. Você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo, não uma versão diferente. Sofia se virou para beijá-lo, mas foi interrompida pelo som do celular de Diego tocando. Alexandre? Diego atendeu, surpreso. Que horas são em São Paulo? Sofia ouviu apenas o lado da conversa de Diego, mas percebeu que algo importante estava acontecendo. Você tem certeza? Como conseguiu essa informação? Diego se levantou, caminhando nervosamente. Não faça nada ainda. Eu preciso conversar com Sofia primeiro. Sofia sentiu um frio na barriga. O que foi? Diego desligou o telefone e se virou para ela com uma expressão séria. Sofia, meu irmão é advogado. Ele fez algumas investigações sobre seus pais. Que tipo de investigações? Sofia perguntou, levantando-se também. Ele encontrou registros bancários, histórico de empresas. Sofia, seus pais não fugiram por causa de dívidas comuns. O mundo de Sofia parou.
O que você quer dizer? Diego pegou as mãos dela. Eles estavam envolvidos em lavagem de dinheiro. O restaurante era uma fachada. Quando a Polícia Federal começou a investigar, eles fugiram para não serem presos. Sofia sentiu as pernas bambearem. Isso é impossível. Meus pais eram pessoas honestas. Sofia, não! Ela se afastou dele. Você mandou seu irmão investigar minha família? Como se eu fosse algum tipo de criminosa. Não foi assim. Alexandre ficou preocupado quando contei sobre você. Quis ter certeza de que você estava segura. Segura? Sofia riu amargamente. Ou você queria ter certeza de que eu era segura para você? A acusação atingiu Diego como um tapa. Sofia, não é isso. Eu confio em você completamente. Então por que investigou minha vida pelas minhas costas? Lágrimas de raiva e humilhação corriam pelo rosto dela. Eu confiei em você com meus sentimentos, com meu corpo, com minha vida. E você me investigou como se eu fosse uma suspeita. Sofia correu para dentro da casa, deixando Diego sozinho no jardim, percebendo que havia cometido o maior erro de sua vida. Mas o que nenhum dos dois sabia era que as revelações de Alexandre eram apenas o começo e que os segredos do passado de Sofia estavam prestes a alcançá-los de formas que não podiam imaginar. Sofia passou a noite trancada em sua suíte, alternando entre lágrimas de raiva e momentos de reflexão angustiante. Como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Pela manhã decidiu que não podia mais ficar na mansão. A confiança havia sido quebrada de uma forma que parecia irreparável. Fez as malas em silêncio, deixando para trás os vestidos bonitos que Diego havia comprado, levando apenas suas roupas originais e o avental bordado de sua avó. Quando desceu para a cozinha, encontrou um envelope sobre a bancada com seu nome escrito na caligrafia elegante de Diego. Sofia, sei que você deve estar odiando a ideia de ler isto, mas preciso tentar explicar. Alexandre não investigou você por minha ordem. Quando contei a ele sobre uma jovem que havia perdido tudo e aparecido em minha vida, ele ficou preocupado que você pudesse estar fugindo de algo perigoso. A investigação foi para sua proteção, não para minha segurança. Mas entendo que isso não importa agora. Quebrei sua confiança da pior forma possível. Se você decidir partir, entenderei. Mas, por favor, saiba que você transformou minha vida de uma forma que eu jamais imaginei possível. D. Sofia amassou a carta, mas guardou os pedaços no bolso. Saiu pelos fundos da mansão, evitando encontrar Rosa ou Diego, e pegou um ônibus para o centro da cidade. Suas economias dos 2 meses de salário permitiriam alugar um quartinho na Liberdade, perto de onde havia crescido. Irônico como a vida a trouxera de volta ao bairro onde tudo começara, mas agora com uma perspectiva completamente diferente. O quartinho era minúsculo, apenas uma cama, um fogão de 2 bocas e um banheiro compartilhado. Mas era seu. Sofia passou os primeiros dias caminhando pelas ruas familiares, tentando reconstruir sua identidade fora da mansão, fora do que havia vivido com Diego. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto comprava ingredientes numa feira livre, que alguém a chamou pelo nome. Sofia Santos. Ela se virou e viu um homem de terno, magro, com óculos escuros e uma expressão séria que imediatamente a deixou desconfortável. Quem está perguntando? Respondeu instintivamente, dando um passo para trás. Agente Henrique, Polícia Federal. Ele mostrou uma credencial. Precisamos conversar sobre seus pais, Carmen e Roberto Santos. O sangue de Sofia gelou. Eu não sei onde eles estão. Sabemos disso, mas precisamos de informações que só você pode nos dar. O agente olhou ao redor da feira movimentada. Não é um lugar apropriado para essa conversa. Poderia vir conosco? Vir para onde? Estou sendo presa? Não está sendo presa. Mas suas informações podem nos ajudar a localizar seus pais e recuperar milhões de reais que foram desviados de programas sociais. Sofia sentiu o mundo girar. Milhões de reais? Programas sociais? Eu não sei de nada sobre isso. Tenho certeza de que não sabe conscientemente, o agente disse com gentileza, mas pode saber mais do que imagina. 2 horas depois, Sofia estava numa sala fria da Polícia Federal, respondendo perguntas sobre sua infância, sobre o restaurante, sobre detalhes que nunca havia considerado importantes.
Pessoas que frequentavam o estabelecimento, conversas que havia ouvido, documentos que seus pais guardavam em casa. Seus pais desviaram recursos destinados à merenda escolar de várias cidades do interior da Bahia. O agente Henrique explicou. O restaurante era usado para lavar o dinheiro. Eles criaram uma rede de fornecedores fantasmas. Sofia se sentiu fisicamente doente. Crianças ficaram sem comida por causa dos meus pais? Infelizmente, sim. É por isso que é tão importante encontrá-los. Quando Sofia finalmente saiu da delegacia, já era noite. Caminhou pelas ruas escuras de Salvador, sentindo-se mais perdida do que nunca. Não apenas havia perdido Diego por causa dos segredos de sua família, mas descobrira que seus pais eram piores do que jamais imaginara. Chegou ao seu quartinho e encontrou Diego esperando na porta. "Como você me encontrou?" perguntou, exausta demais para sentir raiva. "Rosa tem uma prima que mora aqui perto. Ela te viu." Eles se olharam em silêncio por um momento. Diego parecia ter envelhecido anos nos poucos dias desde que ela partira. "Preciso te contar uma coisa", Sofia disse, abrindo a porta. "A Polícia Federal me procurou hoje." Diego a seguiu para dentro do pequeno espaço, ouvindo em silêncio enquanto ela relatava tudo o que havia descoberto sobre seus pais. "Sofia", ele disse quando ela terminou, "você não tem culpa dos crimes dos seus pais." "Não tenho culpa, mas carrego as consequências." Ela se sentou na cama estreita, de repente parecendo muito jovem e vulnerável. "Crianças passaram fome por causa da minha família, Diego. Como eu vivo com isso?" Diego se ajoelhou na frente dela. "Você vive lutando para ser diferente, usando sua vida para fazer o bem que eles não fizeram." "E como faço isso?" "Nem sei quem eu sou mais." "Eu sei quem você é", Diego disse pegando as mãos dela. "Você é a mulher que transformou uma horta morta em um jardim cheio de vida, que trouxe alegria de volta para uma casa vazia, que me ensinou que é possível amar novamente." Sofia olhou nos olhos dele, vendo sinceridade e amor, mas também uma dor profunda. "Diego, eu preciso de tempo. Preciso descobrir quem sou quando não estou fugindo de uma tragédia ou me escondendo em sua mansão." Ele assentiu, embora a dor fosse visível em seu rosto. "Quanto tempo?" "Não sei. Talvez muito. Talvez para sempre." Diego se levantou, beijou a testa dela com ternura infinita e se dirigiu para a porta. "Sofia?" "Sim. Se você decidir que há futuro para nós, estarei esperando. Não importa quanto tempo leve." Depois que ele partiu, Sofia se deitou na cama estreita e chorou. Pelos pais que havia idealizado, pela família que descobrira não conhecer, pelo amor que talvez não pudesse mais aceitar. Mas, principalmente, chorou pela garota que havia sido e que não poderia mais ser nunca. 3 meses se passaram desde que Sofia deixara a mansão. Ela havia conseguido um emprego como ajudante de cozinha em um pequeno restaurante no Pelourinho, trabalhando com o chefe Maurício, um homem de 60 anos que havia conhecido seus pais antes do escândalo. "Você tem o talento deles, mas uma alma diferente", Maurício comentou numa tarde enquanto Sofia preparava uma moqueca. "Seus pais cozinhavam bem, mas você cozinha com propósito." Sofia havia se dedicado integralmente ao trabalho, acordando às 5h da manhã e voltando para casa apenas à noite. Nos fins de semana, fazia trabalhos voluntários distribuindo comida para pessoas em situação de rua. Uma forma de tentar reparar, mesmo que simbolicamente, o dano que seus pais haviam causado. "Você está se castigando", disse Camila, uma colega do restaurante que havia se tornado sua única amiga próxima. "Não pode carregar a culpa deles para sempre." "Não é culpa", Sofia respondia sempre. "É responsabilidade." Mas a verdade era que Sofia estava correndo da dor de estar longe de Diego. Cada dia que passava, ela se pegava pensando nele, imaginando o que estaria fazendo, se havia seguido em frente, se ainda pensava nela. Uma quinta-feira chuvosa de julho mudaria tudo. Sofia estava fechando o restaurante quando viu uma figura familiar parada sob a chuva do outro lado da rua. Esperança. A ex-noiva de Diego estava ali, ainda linda, mas com uma expressão de incerteza que contrastava com a confiança arrogante que Sofia imaginara que ela teria. "Sofia?" Esperança atravessou a rua, se abrigando sob a marquise do restaurante. "Você é Sofia Santos, não é?"
Sim, Sofia respondeu cautelosamente. E você é Esperança. Preciso falar com você. É sobre Diego. Elas foram para uma lanchonete próxima, sentando-se numa mesa de fórmica amarelada, sob a luz fluorescente que dava a tudo um ar surreal. Ele está destruído, Esperança disse sem rodeios. Voltei de Paris na semana passada e fui procurá-lo. Pensei que talvez pudéssemos recomeçar. Sofia sentiu uma pontada de ciúme que tentou disfarçar. E vocês vão recomeçar? Esperança riu amargamente. Ele nem me deixou entrar na casa. Disse que ama outra pessoa e que não há possibilidade de volta. Ela estudou Sofia com curiosidade. Você? Eu? Rosa me contou tudo. Como você apareceu, como mudou a vida dele, como ele ficou depois que você partiu. Esperança se inclinou para a frente. Sofia, venho aqui não como ex-namorada, mas como alguém que talvez tenha aprendido o valor do que perdeu. Sofia ficou em silêncio, processando as palavras. Em Paris eu tive tudo o que pensava que queria, Esperança continuou. Sofisticação, um namorado-chefe famoso, restaurantes estrelados. Mas sabe o que descobri? Que tudo aquilo era vazio, sem coração, sem alma. Diego tinha razão sobre mim. Eu era arrogante, superficial. Por que está me contando isso? Porque Diego não consegue mais comer. Rosa está preocupada. Ele trabalha 16 horas por dia para não pensar, mas está se destruindo. Esperança pausou. E porque reconheço o amor verdadeiro quando vejo. O que ele sente por você é o que eu sempre quis que ele sentisse por mim. Sofia sentiu lágrimas ameaçarem brotar. É complicado. Você não entende. Entendo mais do que imagina. Esperança a interrompeu. Sei sobre seus pais, sobre a investigação, sobre tudo. E sei que você está se castigando por crimes que não cometeu. Como você sabe de tudo isso? Porque Alexandre, irmão de Diego, me contou. Ele está na cidade, aliás. Veio ajudar Diego com alguns aspectos legais relacionados à sua família. Sofia se tensionou. Que aspectos legais? Diego está usando recursos próprios para compensar algumas das famílias prejudicadas pelos desvios dos seus pais. Esperança explicou. Não conseguiu salvar você da dor, mas está tentando minimizar o dano que eles causaram. O mundo de Sofia parou. Ele está... O quê? Gastou quase 2 milhões de reais até agora. Vendeu uma das empresas, hipotecou propriedades. Alexandre está aqui tentando organizá-lo financeiramente antes que ele se arruíne completamente. Sofia se levantou bruscamente da mesa. Eu preciso falar com ele. Sofia, Esperança a chamou quando ela se dirigia para a porta. Ele te ama de uma forma que eu nunca entendi que era possível. Não deixe o orgulho ou a culpa destruírem isso. Sofia correu pela chuva até conseguir um táxi. Durante o trajeto até a Barra, sua mente fervilhava. Diego estava se arruinando por causa dela? Por causa dos crimes de seus pais? Quando chegou à mansão, viu luz no escritório. Tocou a campainha insistentemente até Rosa atender. Menina, o que está fazendo aqui molhada assim? Preciso falar com Diego. Urgente. Rosa a levou até o escritório, onde Diego estava debruçado sobre papéis, com Alexandre ao seu lado. Ambos levantaram os olhos surpresos quando ela entrou. Diego se levantou lentamente, como se não pudesse acreditar que ela estava ali. Sofia, por que você está se arruinando por causa dos meus pais? Ela perguntou diretamente, pingando água no tapete persa. Diego e Alexandre trocaram olhares. Quem te contou? Diego perguntou. Isso não importa, é verdade? Diego suspirou, passando a mão pelo cabelo. Alexandre, você pode nos dar um minuto? Quando ficaram sozinhos, Diego se aproximou dela. Sim, é verdade. Por quê? Por que você faria isso? Porque te amo, ele disse simplesmente. E porque, se não posso aliviar sua dor diretamente, pelo menos posso tentar corrigir o que a causou. Sofia o olhou, vendo pela primeira vez as olheiras profundas, o rosto mais magro, a tristeza que ele carregava. Diego, você não pode se sacrificar pelos erros dos meus pais. Não é sacrifício quando é por amor. E foi nesse momento que Sofia compreendeu a verdadeira dimensão do amor de Diego. Um amor que não apenas aceitava seu passado, mas tentava ativamente curá-lo.
mas seria suficiente para superar todas as barreiras que ela havia construído ao redor do coração? Diego, pare com isso agora mesmo, Sofia disse, pegando os papéis da mesa dele. Eram contratos de venda, transferências bancárias, documentos legais que mostravam a extensão do que ele havia feito. Sofia, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Ela jogou os papéis de volta na mesa. Você está se destruindo financeiramente por uma culpa que não é sua nem minha. Diego a olhou com uma mistura de exaustão e determinação. Aquelas crianças passaram fome por causa do dinheiro que seus pais roubaram. Se eu posso ajudar algumas famílias... E depois, Sofia o interrompeu. Quando você tiver gastado tudo, ter perdido suas empresas, sua casa, isso vai trazer meus pais de volta? Vai desfazer o que fizeram? Alexandre voltou ao escritório nesse momento, carregando mais documentos. Desculpem, mas preciso que Diego assine estes papéis ainda hoje. Não, Sofia disse firmemente, bloqueando a passagem de Alexandre. Ele não vai assinar mais nada. Sofia, Diego começou. Não! Ela se virou para ele, lágrimas correndo pelo rosto. Você acha que se arruinar vai me fazer te amar mais? Que vai compensar a dor que sinto? A única coisa que está fazendo é me dar mais uma razão para me sentir culpada. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva contra as janelas. Ela está certa, mano, Alexandre disse suavemente. Você não pode salvar o mundo. Diego se deixou cair na poltrona, parecendo derrotado. Eu só queria fazer algo. Qualquer coisa que pudesse diminuir a sua dor, Sofia. Sofia se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos. Diego, olha para mim. A minha dor não vai diminuir porque você se arruinou. Ela só vai aumentar, porque aí eu vou carregar a culpa de ter destruído sua vida também. Então o que eu faço? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Como eu te ajudo a superar isso? Você me ama, Sofia disse simplesmente. Me ama exatamente como eu sou, com toda a bagagem que carrego. Não tenta consertar meu passado. Me ajuda a construir um futuro. Diego levantou a mão e tocou o rosto dela. Eu te amo mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Eu também te amo, Sofia admitiu, finalmente dizendo as palavras que havia guardado no coração por meses. Te amo tanto que passei 3 meses longe de você, porque achava que era o melhor para nós dois. E agora? Diego perguntou, esperança brilhando em seus olhos pela primeira vez em meses. Agora eu entendo que amor verdadeiro não é se sacrificar pelo outro. É crescer junto, enfrentar os problemas juntos, construir algo novo juntos. Alexandre pigarreou delicadamente. Posso sugerir algo? Ambos olharam para ele. Em vez de doar todo o dinheiro de uma vez, que tal criar um projeto gradual? Um programa de educação culinária para jovens carentes? Alguma coisa que Sofia possa liderar, que permita a vocês transformarem a dor em algo positivo e construtivo? Sofia olhou para Diego, vendo uma nova luz em seus olhos. Um instituto, Diego disse lentamente. Ensinar culinária para jovens que não têm oportunidades, dar a eles uma profissão, um futuro. E poderíamos usar a horta, Sofia adicionou animando-se. Ensinar sobre cultivo orgânico, sustentabilidade. Instituto Esperança, Alexandre sugeriu. Em homenagem àqueles que não perderam a esperança, apesar das adversidades. Sofia e Diego se olharam, ambos sabendo que haviam encontrado não apenas uma solução para seus problemas, mas um propósito compartilhado. Sofia, Diego disse, levantando-se e pegando as mãos dela. Volta para casa comigo, não como minha funcionária, mas como minha parceira. Em tudo? Sofia olhou ao redor do escritório onde Diego havia passado tantas noites, planejando formas de aliviar sua dor, mesmo à custa de sua própria destruição. Olhou para Alexandre, que sorria com aprovação. E finalmente olhou para Diego, o homem que a amava com uma intensidade que transformava dor em esperança. Eu volto, disse finalmente. Mas com uma condição, qualquer uma. Você para de se sacrificar por mim e começa a viver comigo. Diego riu, a primeira risada genuína que Alexandre havia ouvido dele em meses. Fechado, ele disse, antes de beijá-la com toda a paixão e alívio acumulados em meses de separação. Mas ainda havia uma conversa difícil pela frente,
e decisões importantes a tomar sobre o futuro que queriam construir juntos. 2 meses depois da reconciliação, Sofia e Diego estavam totalmente envolvidos no planejamento do Instituto Esperança. A antiga horta havia sido expandida e transformada em uma área de cultivo experimental, enquanto parte da mansão foi adaptada para salas de aula e uma cozinha industrial para os cursos. 17 inscrições só na primeira semana, Sofia comentou, organizando as fichas de candidatos sobre a mesa da cozinha, onde tudo havia começado entre eles. E temos 3 empresários interessados em financiar bolsas de estudo, Diego adicionou, sentando-se ao lado dela. A vida na mansão havia encontrado um novo ritmo. Sofia voltara para sua suíte, mas agora passava a maior parte do tempo na suíte principal com Diego. Era uma transição natural, que refletia como seus relacionamentos havia amadurecido. Diego, Sofia disse uma noite, aninhada em seus braços depois de um dia particularmente produtivo no instituto, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você já pensa em ter filhos? Diego se tensionou ligeiramente. Era uma conversa que ambos haviam evitado, mas que se tornava mais presente conforme seu relacionamento se aprofundava. Penso, ele admitiu, especialmente depois de ver como você se relaciona com os jovens do instituto. Você seria uma mãe incrível. Mesmo sabendo de onde eu venho, do que meus pais fizeram, Diego se virou para olhá-la diretamente. Sofia, seus filhos não herdarão os crimes de seus avós. Eles herdarão seu coração, sua bondade, sua força. Sofia sorriu, mas havia uma preocupação em seus olhos. E se a Polícia Federal nunca encontrar meus pais? E se eu tiver que conviver com essa sombra para sempre? Então conviveremos juntos, Diego disse firmemente. E nossos filhos crescerão sabendo que as pessoas podem escolher ser diferentes, melhores que aqueles que vieram antes delas. Foi nesse momento que o telefone de Sofia tocou. Era o agente Henrique. Sofia, temos novidades sobre seus pais. Sofia sentou-se na cama, o coração disparando. Que tipo de novidades? Eles foram localizados na Argentina. Estão dispostos a colaborar com a investigação em troca de um acordo de delação premiada. Sofia sentiu o mundo girar. Eles querem voltar? Querem negociar. Parte do dinheiro desviado está sendo devolvido voluntariamente. E eles gostariam de falar com você. Depois que desligou, Sofia ficou em silêncio por vários minutos, processando a informação. O que você quer fazer? Diego perguntou. Não sei, Sofia admitiu. Parte de mim quer vê-los, entender por que fizeram o que fizeram. Outra parte tem medo de que isso destrua a paz que finalmente consegui encontrar. Você não precisa decidir agora, Diego disse abraçando-a. E qualquer que seja sua decisão, eu estarei com você. Uma semana depois, Sofia estava na Polícia Federal novamente, mas desta vez com Diego ao seu lado. Seus pais apareceram na tela de um computador via videoconferência de Buenos Aires. Carmen parecia ter envelhecido 10 anos em menos de um ano, com cabelos grisalhos e rugas que Sofia não se lembrava. Roberto estava mais magro, com uma expressão de profundo arrependimento. Minha filha, Carmen disse, lágrimas correndo pelo rosto. Como você está? Está bem? Sofia sentiu uma mistura de raiva, tristeza e compaixão. Estou bem, mãe, mas não graças a vocês. Sofia, Roberto falou pela primeira vez, sabemos que te magoamos profundamente. Que te abandonamos quando você mais precisava de nós. Por que vocês fizeram isso? Sofia perguntou diretamente. Por que roubaram dinheiro de crianças pobres? Carmen e Roberto trocaram olhares na tela. Começou pequeno, Roberto explicou. Um esquema que um conhecido nos ofereceu. Pensamos que seria temporário, só para pagar suas mensalidades da escola de culinária. Mas foi crescendo, Carmen continuou. E quando quisemos parar, já estávamos muito envolvidos. As pessoas que nos introduziram no esquema não aceitavam não como resposta. Sofia sentiu Diego apertar sua mão em apoio. E mesmo assim vocês me deixaram, Sofia disse, sua voz quebrando. Fugiram e me deixaram para enfrentar as consequências sozinha. Pensamos que seria melhor para você, Carmen disse desesperadamente, que se não estivéssemos por perto, você não seria associada aos nossos crimes. Mas eu fui associada mesmo assim. E fiquei sozinha no mundo.
Roberto se inclinou para a câmera. Sofia, se pudéssemos voltar no tempo. Mas não podem, Sofia o interrompeu. E agora eu preciso construir minha vida apesar do que vocês fizeram. Não por causa do que vocês fizeram. O agente Henrique indicou que o tempo da conversa estava acabando. Sofia, Carmen disse rapidamente. Você conseguiu se formar em culinária? Ainda tem os sonhos que sempre teve? Sofia olhou para Diego, depois de volta para a tela. Tenho sonhos diferentes agora, mãe. Melhores. Estou usando a culinária para ajudar jovens como eu, que não tiveram oportunidades, e encontrei alguém que me ama pelo que sou, não apesar do que sou. Ela se levantou. Espero que vocês encontrem uma forma de se redimir, mas minha vida agora é sobre seguir em frente, não sobre olhar para trás. Quando saíram da delegacia, Sofia estava visivelmente emocionada, mas também aliviada. Como você se sente? Diego perguntou. Livre, Sofia respondeu, surpresa com sua própria resposta. Pela primeira vez desde que encontrei aquele bilhete, me sinto verdadeiramente livre. Mas a verdadeira prova de sua liberdade ainda estava por vir, na forma de uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Um mês após o encontro virtual com seus pais, Sofia estava no jardim da mansão, supervisionando a primeira turma de alunos do Instituto Esperança. 15 jovens entre 16 e 22 anos, vindos de comunidades carentes de Salvador, aprendiam sobre cultivo orgânico pela manhã e técnicas culinárias à tarde. Professora Sofia chamou Júlia, uma jovem de 18 anos, que rapidamente se tornara uma das alunas mais dedicadas. As mudas de manjericão que plantamos semana passada já estão brotando. Sofia sorriu, observando o entusiasmo nos olhos da garota. Era exatamente esse brilho de esperança e propósito que ela e Diego haviam sonhado despertar. Vocês estão indo muito bem, Sofia disse para a turma. Lembrem-se, o que cultivamos com amor tempera melhor nossa comida e nossa vida. Enquanto os alunos continuavam trabalhando na horta, Sofia notou Diego observando a cena da janela de seu escritório. Ele havia parado de trabalhar em casa nos dias de aula do instituto, preferindo assistir às atividades. Dizia que ver a alegria dos jovens o inspirava mais que qualquer reunião de negócios. Mais tarde, durante o almoço que prepararam juntos na cozinha industrial, Diego parecia particularmente animado. Sofia, preciso te contar uma coisa, ele disse, mal conseguindo conter um sorriso. O que foi? Ela perguntou, intrigada com seu comportamento. Você se lembra do chefe Maurício, seu antigo chefe? Claro. Por quê? Ele me procurou ontem. Quer fazer uma proposta para nós. Sofia parou de mexer o refogado que estava preparando. Que tipo de proposta? Ele está vendendo o restaurante no Pelourinho. Quer se aposentar, mas só venderia para alguém que respeitasse a tradição culinária baiana. Diego se aproximou dela, os olhos brilhando de animação. Ele ofereceu o restaurante para nós, Sofia, por um preço que podemos pagar, especialmente se usarmos os lucros do Instituto como parte do negócio. Sofia quase derrubou a colher. Está falando sério? Completamente sério. Poderíamos transformar o restaurante em uma extensão do Instituto. Os alunos fariam estágio lá. Alguns poderiam ser contratados depois de formados. Diego pegou as mãos dela. Sofia, poderíamos ter nosso próprio restaurante. Juntos. Era um sonho que Sofia havia enterrado quando perdeu tudo. A possibilidade de ter seu próprio estabelecimento, de criar pratos que contassem histórias, de ser reconhecida pelo seu talento. Mas, Diego, ela disse hesitante, você não entende de culinária. Seria principalmente meu projeto. E eu não poderia estar mais orgulhoso disso, ele a interrompeu. Sofia, você tem um talento extraordinário. Merece ter seu próprio restaurante, sua própria marca. Eu seria seu parceiro comercial. Cuidaria da parte administrativa. Mas a cozinha seria totalmente sua. Sofia sentiu lágrimas brotarem. Você faria isso por mim? Não por você, Sofia. Com você. Há uma diferença. Naquela noite, eles visitaram o restaurante de Maurício. O espaço era pequeno, mas charmoso, com 20 mesas em ambiente aconchegante no coração do Pelourinho. As paredes de pedra contavam histórias, e a cozinha, embora compacta, era bem equipada. Posso imaginar pratos autorais aqui, Sofia murmurou, observando cada detalhe. Moqueca contemporânea, vatapá desconstruído,
Sobremesas que honrem a tradição, mas tenham toques modernos. Como se chamaria? Diego perguntou. Sofia não precisou pensar. Doce Refúgio. Doce Refúgio? Porque foi isso que sua casa se tornou para mim, ela explicou, se virando para ele. Um refúgio doce da tempestade da minha vida. E agora podemos oferecer o mesmo para outras pessoas através da comida. Diego a beijou ali mesmo, no meio do restaurante vazio, ambos imaginando como seria quando o espaço estivesse cheio de vida, aromas e sabores. Maurício, Diego chamou o chefe, que observava a cena com um sorriso paternal. Temos um acordo. Mas enquanto celebravam essa nova possibilidade, nenhum dos dois suspeitava que uma notícia inesperada estava prestes a mudar completamente seus planos e suas vidas. 3 dias depois, Sofia estava na cozinha da mansão, testando receitas para o futuro cardápio do Doce Refúgio, quando sentiu uma tontura súbita. Apoiou-se na bancada, respirando fundo. Sofia, Rosa apareceu na cozinha. Está se sentindo bem? Está pálida. Só um pouco tonta, Sofia respondeu. Deve ser o calor. Rosa a estudou com o olhar experiente de quem havia criado filhos. Menina, quando foi sua última menstruação? A pergunta atingiu Sofia como um raio. Ela fez os cálculos mentalmente, percebendo com espanto que estava atrasada há quase 3 semanas. Eu não... Sofia gaguejou. Vou buscar um teste de farmácia. Rosa disse praticamente. Agora mesmo. 1 hora depois, Sofia estava no banheiro de sua suíte, olhando para 2 linhas rosa no teste de gravidez. Grávida. Ela estava grávida. Sentou-se na cama, tentando processar a informação. Um bebê. Ela e Diego teriam um bebê. Quando Diego chegou do trabalho naquela noite, encontrou Sofia no jardim, sentada no banco onde costumavam conversar. Você está quieta hoje, ele observou, sentando-se ao lado dela. Algum problema com os planos do restaurante? Sofia se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas de alegria e nervosismo. Diego, preciso te contar uma coisa, algo que vai mudar todos os nossos planos. O que foi? Ele perguntou, preocupado com sua expressão séria. Sofia pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga ainda plana. Vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Diego olhou para ela, depois para a mão sobre sua barriga, depois de volta para ela. Um bebê? Ele sussurrou. Sofia sentiu lágrimas correndo pelo rosto. Você está feliz? Em resposta, Diego a pegou nos braços e a girou no ar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Feliz? Sofia, estou mais que feliz. Estou completo. Quando a colocou de volta no chão, ele se ajoelhou e beijou sua barriga. Olá, pequeno, disse suavemente. Seu papai já te ama muito. Sofia olhou para o homem ajoelhado diante dela, para o jardim que haviam cultivado juntos, para a casa que se tornara seu lar verdadeiro. Naquele momento, soube que todas as dores do passado haviam valido a pena para chegar até ali. Mas como esse bebê mudaria seus planos? E mais importante, que nome dariam à criança que simbolizaria o novo começo de suas vidas? 5 anos depois, Sofia ajustou o avental bordado de sua avó, o mesmo que a acompanhara desde o dia em que perdeu tudo, e observou o movimento do restaurante Doce Refúgio numa noite de sábado. As 20 mesas estavam todas ocupadas. O aroma de moqueca contemporânea e vatapá artesanal perfumava o ar, e o som de conversas animadas criava a atmosfera perfeita. Mama, o pudim está pronto? Perguntou Esperança Carmen, sua filha de 4 anos, puxando sua blusa. A menina havia herdado os olhos escuros do pai e os cachos rebeldes da mãe, além de uma paixão inexplicável por cozinhar. Está sim, meu amor, Sofia respondeu, se abaixando para ficar na altura da filha. Quer me ajudar a desenformar? Esperança assentiu entusiasmadamente. Ao lado dela, Mateus, de 2 anos, tentava alcançar a bancada onde Sofia preparava os doces finais da noite. Cuidado, Mateus, Diego disse, aparecendo na cozinha e pegando o filho no colo. Deixa a mamãe trabalhar. Sofia sorriu, observando a cena. Diego havia se tornado um pai dedicado e presente, envolvendo-se em cada detalhe da educação dos filhos. O restaurante funcionava perfeitamente com ele cuidando da administração e ela comandando a cozinha.
Como estão as reservas para amanhã? Sofia perguntou, passando a mão na barriga, já ligeiramente arredondada. Estava grávida do terceiro filho, descoberto há apenas 2 semanas. Lotado como sempre, Diego respondeu, beijando sua testa. Tivemos que criar lista de espera para a próxima semana. O Doce Refúgio havia se tornado um dos restaurantes mais procurados de Salvador. A culinária de Sofia, que misturava a tradição baiana com técnicas modernas, conquistara críticos e público. Mais importante, o restaurante também funcionava como extensão do Instituto Esperança, oferecendo estágios e primeiros empregos para jovens carentes. Professora Sofia, chamou Júlia, que agora, aos 23 anos, era sous-chefe do restaurante. A mesa 15 quer cumprimentar a chefe. Disseram que é a melhor moqueca que já provaram. Sofia sorriu, mas balançou a cabeça. Você vai lá, Júlia. Você preparou aquela moqueca. O mérito é seu. Era assim que Sofia conduzia sua equipe, sempre dando crédito aos ex-alunos do instituto, construindo a autoestima e confiança de cada um. Meus amores, Sofia disse para Diego e as crianças, vocês podem me dar alguns minutos? Quero terminar os doces para hoje. Enquanto finalizava os últimos pudins de leite condensado com coco fresco, uma de suas especialidades, Sofia refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. Da garota que perdeu tudo aos 19 anos à mulher realizada que era hoje, cada passo havia sido necessário. Seus pais ainda estavam na Argentina, cumprindo o acordo de delação premiada. Mantinham contato esporádico por e-mail, mas Sofia havia aprendido a construir sua própria família, baseada em amor e não em obrigação. Sofia? Uma voz familiar a chamou da entrada da cozinha. Ela se virou e viu Alexandre, cunhado que se tornara um amigo querido. Ele estava acompanhado de uma mulher elegante que Sofia não reconheceu. Alexandre, que surpresa! Sofia o cumprimentou com um abraço. Não sabia que estava na cidade. Vim para uma reunião de negócios, mas principalmente para apresentar alguém especial. Alexandre sorriu, puxando a mulher ao lado dele. Sofia, esta é Marina, minha noiva. Sofia cumprimentou Marina calorosamente. Alexandre havia finalmente encontrado o amor aos 40 anos, e a felicidade era visível em seu rosto. Decidimos jantar aqui para celebrar, Alexandre explicou. E também porque Marina não acreditava que a comida poderia ser tão boa quanto eu disse. Agora acredito, Marina riu. A moqueca estava divina, e o ambiente... Vocês criaram algo realmente especial aqui. Sofia olhou ao redor do restaurante. As paredes decoradas com fotos dos alunos do instituto, as plantas da horta que embelezavam o espaço, as famílias jantando felizes, os jovens trabalhando com orgulho e propósito. Sim, ela concordou. Criamos nosso doce refúgio. Diego apareceu na cozinha carregando Mateus, que havia adormecido, com Esperança caminhando sonolenta ao seu lado. Hora de ir para casa, ele anunciou. As crianças estão cansadas. Tio Alexandre! Esperança correu para cumprimentar o padrinho, que a pegou no colo com um sorriso radiante. Minha princesa, como você cresceu? Sofia observou a cena. Sua família improvisada, mas real, reunida no lugar que havia se tornado o símbolo de seu recomeço. Pensou em como a vida havia sido generosa, permitindo que ela transformasse a dor em propósito, a perda em amor. Sofia, Diego a chamou, estendendo a mão livre. Vamos para casa? Ela pegou a mão dele, sentindo o peso reconfortante da aliança de casamento que usava há 3 anos. Casaram numa cerimônia íntima no jardim da mansão, entre a horta que haviam cultivado juntos e as pessoas que escolheram como família. Vamos para casa, ela concordou. Enquanto caminhavam pelas ruas de pedra do Pelourinho em direção ao carro, Esperança perguntou. Mama, amanhã posso ajudar a fazer brigadeiro no restaurante? Claro, meu amor, Sofia respondeu. Você pode ser minha assistente especial. E eu? Mateus perguntou, jamais desperto. Você também, meu príncipe. Diego apertou a mão de Sofia. Você sabe que está criando 2 pequenos chefes, né? Espero que sim, Sofia sorriu. E que eles aprendam que a comida não é apenas sobre sabor, é sobre amor, sobre cuidar das pessoas, sobre criar memórias felizes. Quando chegaram à mansão na Barra, Sofia fez uma pausa no jardim para admirar a horta que agora se estendia por todo o quintal. As plantas cresciam viçosas,
fornecendo temperos frescos tanto para a casa quanto para o restaurante. Era um símbolo perfeito de como algo que parecia morto pode florescer novamente com amor e cuidado. Em que está pensando? Diego perguntou, depois de colocar as crianças para dormir. Em como chegamos até aqui, Sofia respondeu, se aninhando em seus braços no sofá da sala. Lembra daquela manhã quando eu encontrei o bilhete dos meus pais? Lembro. Você estava completamente perdida. E agora? Sofia fez uma pausa, olhando ao redor da sala cheia de fotos da família, brinquedos das crianças e lembranças de todos os momentos felizes que haviam construído juntos. Agora eu sei exatamente onde pertenço. Diego beijou o topo de sua cabeça. Onde é isso? Aqui. Com você, com nossos filhos, construindo sonhos e realizando-os um de cada vez. Sofia fechou os olhos, sentindo uma paz profunda que havia aprendido a reconhecer como verdadeira felicidade. Não era a ausência de problemas, ainda havia desafios no restaurante, preocupações com as crianças, sonhos por realizar. Mas era a certeza de que, independente do que viesse, ela não enfrentaria sozinha. Tinham planos para expandir o Instituto Esperança para outras cidades, talvez escrever um livro de receitas, e certamente criar mais filhos para encher a casa de alegria. Mas, principalmente, tinham o compromisso de continuar construindo, dia após dia, o doce refúgio que haviam encontrado um no outro. Diego? Sofia murmurou, quase adormecendo. Sim? Obrigada. Por quê? Por ter me salvado naquele café. Por ter acreditado em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Por ter me dado uma família de verdade. Diego apertou os braços ao redor dela. Obrigado você por ter transformado minha casa em um lar, minha vida em uma aventura e meu coração em algo que eu nem sabia que podia ser. E assim, na quietude da noite baiana, Sofia Santos Oliveira adormeceu nos braços do homem que a ensinara que às vezes é preciso perder tudo para encontrar exatamente onde se quer estar. Porque algumas histórias não são sobre evitar a tempestade, são sobre aprender a dançar na chuva e descobrir que o arco-íris que vem depois vale toda a dor que veio antes.